Seguimos mais um dia de quarentena e eu trago uma aula de sociologia que fala sobre o nascimento da sociologia. Serão abordados aqui 4 pensadores: Auguste Comte, Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. E os conceitos clássicos, são teóricos clássicos da sociologia acerca dessa ciência. E aí eu começo com Auguste Comte, que foi o pai da sociologia. Antes da definição do conceito de sociologia, ele chamava de física social, e ele comparava a sociedade como um corpo físico, e esse corpo físico ele funcionava em cima de leis gerais. E aí, Auguste Comte, ele fazia uma análise das ações sociais dentro de uma perspectiva de um progresso da sociedade. Então, essa física social, que posteriormente foi chamada de sociologia, né, e utilizada até hoje, e que para Auguste Comte seguia uma ciência positiva, e aí vem o conceito de positivismo, né, que é pautado em uma ciência através da análise, experimentação, comparação, enfim. Essa física social, ela era pautada na lei dos 3 estados. E essa lei dos 3 estados estavam divididas no teológico, no metafísico e no positivo. E aí a gente chega nesse positivo, no positivismo de Auguste Comte. O teológico, até pela própria nomenclatura, já está dizendo, né? Teo, Deus, é uma sociedade guiada por tradições religiosas, guiadas pelas crenças. A outra lei dos 3 estados é a metafísica, né? Aonde nessa característica aí, né, desse tipo de que se enquadra nesses 3 estados aí, segundo Auguste Comte, existiu um desprendimento das tradições feudais, se fala até em um renascimento, e depois o positivismo, né? Então, o positivismo né, que é pautado na razão científica. Para Auguste Comte, ele falava que a coesão social, ela gerava um equilíbrio na sociedade, né? Através da ordem e do progresso, essa sociedade, ela estava equilibrada, e esse equilíbrio que gera essa ordem e progresso é devido a uma coesão social. O lema da bandeira brasileira, que tem lá ordem e progresso, ela é pautada em cima de um positivismo de Auguste Comte. E aí a gente entra em Émile Durkheim. Émile Durkheim, ele argumentava que para se realizar um estudo da sociedade, era necessário que o cientista ele mantivesse sempre uma imparcialidade, né? Ele não poderia se doar enquanto cientista, ele precisava se manter imparcial, e a partir dessa imparcialidade se chegaria no desenvolvimento de um método. E aí um conceito chave clássico de Émile Durkheim são os fatos sociais, né, onde os fatos sociais estão a todo tempo sendo impostos pelos indivíduos em uma sociedade, e esses fatos sociais, eles estão pautados em 3 partes: na coercitividade, na exterioridade e na generalização. A coercitividade, né, porque uma sociedade, ela age de alguma determinada forma. Então, por exemplo, por que eu uso o cinto de segurança? Eu sei que existe uma lei lá do Código de Trânsito, mas se eu não utilizar o cinto de segurança,
eu posso sofrer aí uma penalidade, com certeza. Se eu for pega, uma multa, pontos na carteira. Então, a coercitividade, essa forma coercitiva, né, que existe através das regras e das leis, faz com que eu haja de uma determinada forma. É externo, é exterior, independente de eu gostar ou não, né? Existe, eu tenho que fazer. E é geral. Eu não vou usar uma pessoa, a lei não é eu uso o cinto de segurança e a minha irmã não pode, se quiser, ela não usa o cinto de segurança. Não, é para todos, é geral, certo? E aí, esses fatos sociais, segundo Emile Durkheim, tornam-se hábitos. Uma coisa que Emile Durkheim ele falava acerca dos fatos sociais é que a sociologia ela deveria estudar os fatos sociais como coisas no sentido de objetividade, ok? Então, fatos sociais são coisas, segundo Emile Durkheim. O outro teórico clássico da sociologia é Karl Marx, aonde a perspectiva dele acerca da ciência é de promover uma revolução social, né? Uma revolução que envolve a luta de classes, a sociedade dividida em duas classes, a burguesia e o proletariado, e ele propunha, né, como um grande crítico ao sistema capitalista, né, industrial, uma revolução dessa classe dos proletariados. Ele denuncia a proletarização, né, a condição em que esses empregados eles se encontravam, em que eles eram submetidos e que, inclusive, eles se encontravam alienados. A teoria marxista ela é pautada no materialismo histórico, então a história não é fruto do acaso, né? Então, para se compreender, lá na época de Karl Marx, a condição que aquele proletariado ele se encontrava, se analisava todo um contexto histórico anterior àquilo ali. Então, ele analisa dentro de um contexto da historicidade. O outro pensador clássico da sociologia é o Max Weber, aonde ele compreendia, né, o indivíduo, ele analisava o indivíduo. O tema do Max Weber, né, ou o conceito do Max Weber clássico aí é a ação social. Então, ele procurava compreender o individualismo metódico, né? Ou seja, para se compreender a sociedade, né, os agrupamentos ou o indivíduo dentro de um contexto de um agrupamento social, é necessário entender esse indivíduo, né? Essa ação social, que estava dividida numa ação social racional, uma ação social emotiva, né? Então, em determinadas situações, o indivíduo ele poderia fazer com que a sua emoção falasse mais alto, e também tem a ação social tradicional, que é pautada nas tradições, né? Dentro de uma perspectiva cultural. Joia?